No coração do Egito, uma multidão de hebreus trabalhavam sob o sol escaldante, construindo cidades e monumentos. Seus rostos ficavam suados e exaustos. Ao fundo, as torres de uma grande cidade egípcia se erguem imponentes. Moisés observa a cena com tristeza, percebendo o sofrimento do seu povo. O clamor dos hebreus ecoa em seus ouvidos, uma mistura de gemidos e orações que se elevam ao céu. Moisés se aproxima de um grupo de hebreus que falam entre si, preocupados e desesperados. Eles expressam sua dor e anseio por liberdade, clamando por ajuda. Um deles menciona que o Deus de seus pais ouviu seu clamor e que um dia eles serão libertados. Moisés sente um peso em seu coração, sabendo que deve agir, mas o medo de enfrentar o faraó o paralisa por um momento. No deserto, Moisés pastoreia ovelhas. De repente, uma sarça ardente aparece diante dele. Ele se aproxima cautelosamente, maravilhado e temeroso. A voz de Deus ressoa, chamando-o pelo nome e revelando que é o Deus de seus pais. Moisés se assusta, questionando quem ele é para ir ao faraó e libertar os israelitas. Deus promete que estará com ele e instrui Moisés a dizer ao faraó que deixe seu povo ir. Moisés e Arão, seu irmão, entram no majestoso palácio do faraó. A atmosfera é opressiva e o faraó está sentado em seu trono, cercado por nobres e conselheiros que o observam com admiração. Moisés se apresenta e transmite a mensagem do Senhor. Deixe meu povo ir para que possam me adorar no deserto. O faraó responde com desdém, recusando o pedido e aumentando a carga sobre os hebreus, impondo-lhes tarefas ainda mais pesadas. A recusa do faraó não desanima Moisés, que sabe que a missão é divina. Deus decide então enviar pragas sobre o Egito para mostrar seu poder e forçar o faraó a ceder. A primeira praga transforma a água do Nilo em sangue, causando repulsa entre os egípcios. O rio, fonte de vida, se torna um símbolo de morte, e os peixes morrem, enquanto o fedor se espalha por toda a terra. Os egípcios, horrorizados, correm em busca de água potável, mas suas esperanças são frustradas. Moisés e Arão continuam a advertir o faraó, que mantém seu coração endurecido e ignora os avisos. A segunda praga traz uma infestação de rãs, cobrindo a terra e invadindo as casas dos egípcios. As rãs saltam por todos os lados, causando pânico e desconforto. Mesmo assim, o faraó permanece irredutível, apenas prometendo a Moisés que libertará o povo, mas logo se retrata. Em seguida, uma praga de piolhos atinge o Egito, causando desconforto e angústia entre os egípcios. Os magos do faraó tentam reproduzir essa praga, mas falham, reconhecendo que é o dedo de Deus. O faraó ainda assim não cede. A quarta praga traz uma nuvem de moscas, infestando o palácio e as terras dos egípcios. O sofrimento é tanto que o faraó tenta negociar, oferecendo que os hebreus sacrifiquem a Deus em terra egípcia. Mas Moisés recusa, insistindo que devem ir a um lugar deserto. A quinta praga atinge o gado dos egípcios, matando-o, mas o povo hebreu permanece ileso. A perda é devastadora, e o faraó, mais uma vez, se arrepende e promete libertar os hebreus. Mas assim que a praga é removida, ele muda de ideia. A sexta praga causa úlceras dolorosas em homens e animais. O sofrimento é intenso, e os nobres do faraó o exortam a libertar os hebreus, mas seu coração continua endurecido. A sétima praga traz granizo e fogo, devastando as plantações e destruindo a terra. O som do granizo é ensurdecedor, e as chamas consomem o que resta. O faraó, diante da calamidade, admite seu pecado e pede que Moisés ore ao Senhor para que a praga cesse. Mais uma vez, Deus atende ao pedido, mas o faraó volta a endurecer seu coração. A oitava praga é uma nuvem de gafanhotos que devora tudo o que resta. As plantações, já danificadas, são consumidas em instantes, e a desolação se espalha por toda a terra. O desespero toma conta do Egito, e a insegurança se transforma em desespero entre o povo. A nona praga traz escuridão total sobre a terra, um sinal do poder de Deus que abate o orgulho do faraó. As trevas são tão densas que ninguém consegue ver nada, e a sensação de pavor se apodera dos egípcios. Mesmo assim, o faraó se recusa a libertar os hebreus.
Finalmente, a 10ª praga é anunciada, a morte dos primogênitos. Deus instrui os hebreus a marcarem suas portas com o sangue de um cordeiro, protegendo-os da destruição. Durante a noite, um grito de desespero ecoa pelo Egito, pois todos os primogênitos, incluindo o filho do faraó, morrem. O lamento e a dor tomam conta de cada lar egípcio, e a calamidade leva o faraó a um desespero profundo. O faraó, devastado pela tragédia, convoca Moisés e Arão, permitindo que os hebreus partam. O povo hebreu, finalmente livre, se prepara para deixar o Egito, levando consigo riquezas e esperanças. A pressa é visível, pois a dor da perda ainda ecoa no palácio do faraó. Ao saírem, Moisés lidera o povo rumo à terra prometida, enquanto o faraó, arrependido, decide persegui-los. A travessia do Mar Vermelho se torna um marco da libertação, onde as águas se abrem, permitindo que os hebreus atravessem em segurança. A sensação de medo e esperança se entrelaça enquanto eles caminham entre as paredes de água. Quando o faraó e seu exército tentam segui-los, as águas retornam, submergindo os opressores. O povo hebreu celebra sua liberdade, cantando louvores a Deus por sua salvação. Após a travessia, o povo se encontra no deserto, onde começa uma nova jornada. A liberdade traz desafios, e Moisés se vê liderando um povo que, embora livre, enfrenta a incerteza do desconhecido. Eles sentiam fome e sede, e então Deus respondia às suas necessidades, enviando maná do céu e água de uma rocha. A gratidão e a dúvida coexistem à medida que os hebreus aprendem a confiar no Deus que os libertou. As pragas do Egito não foram apenas punições, mas também sinais do poder de Deus e do clamor do seu povo por libertação. Cada praga serviu para moldar a identidade do povo hebreu e sua relação com Deus. A jornada de Moisés e dos hebreus para a terra prometida se torna um símbolo de esperança e redenção para as gerações futuras. Durante a jornada, Moisés sobe ao Monte Sinai, onde recebe as tábuas da lei. Os princípios dados a ele não apenas guiam o povo, mas também estabelecem uma nova aliança entre Deus e Israel. A experiência das pragas e a libertação do Egito se tornam a base da identidade hebraica, moldando sua história e sua fé nas gerações vindouras. Assim, a saga de Moisés e as pragas do Egito ecoam na memória do povo, lembrando-os da força de Deus e da importância de permanecerem fiéis às suas promessas. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, ative o sininho, compartilhe com amigos e familiares. Que Deus abençoe a todos.